Agora, no programa Emoção Sertaneja, Assuntos do Coração, com o psicólogo Evaldo Mariano. Evaldo, boa tarde. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Boa tarde, Maria José. Boa tarde, Kennedy. Muito obrigado. Vamos falar hoje de um tema que, em alguns momentos, eu creio que nós já sentimos, que é a carência afetiva. Realmente. Então, explica para nós, Evaldo, o que é carência afetiva? É importante, no primeiro momento, entender que nós somos seres, desde a infância, que carecem de atenção, de afeto, de carinho. Essas sensações, Maria José, elas fazem parte da existência humana. Então, nós precisamos de afetividade para a gente viver de modo integrado. Só que as pessoas que são carentes afetivos, elas também têm um comportamento de dependência emocional em relação às outras pessoas. Então, é muito característico, assim, eu ouvi na minha experiência lá no consultório, falas do tipo: Evaldo, para eu ser feliz, eu preciso que ele esteja ao meu lado, ou vice-versa, que ela esteja. Tem uma frase que fala mais ou menos assim, né? A pessoa com um pensamento carente, né? O pensamento dele ela anda com vontade de receber todos os afetos, todos os carinhos, todas as atenções. E quando não tem, isso, de certa forma, é cobrado, né? Ela pode ter um medo excessivo de ser rejeitado. Então, essa sensação de rejeição, de não receber de fato o afeto. Então, o carente, ele precisa de uma pessoa que esteja ali o tempo todo reforçando sentimentos de carinho, de atenção. E quando não faz, geralmente a pessoa se queixa disso, né? Então, uma pessoa tem que ficar ali 24 horas com aquela atenção. Boa parte do tempo. Boa parte do tempo, né? Isso, e a gente precisa pensar que o outro também tem uma vida, né? Tem que trabalhar, tem que estudar, ter momentos de lazer, relacionamentos com a família, com os amigos. O relacionamento amoroso é uma parte da vida do sujeito, não é a integralidade da existência do outro, né? E é muito sério quando a gente deposita a nossa felicidade para uma outra pessoa, porque a gente tem que ter alguém não que nos complete, mas que nos complemente. Evaldo, quais são as possíveis explicações para o desenvolvimento da carência afetiva? Então, uma das origens da carência afetiva pode acontecer logo nos primeiros anos de vida, na infância. A criança, ela pode sentir aí uma carência de amor, de proteção, de cuidado, e isso pode trazer uma sensação de abandono, como se ela não tivesse sido preenchida, vamos dizer assim, desses sentimentos. E aí acaba se tornando um sujeito carente. Um sujeito que está faltando algo. Por isso que eu falo, tanto para o pai quanto para a mãe, a importância dos afetos, da afetividade na infância, porque isso, na vida adulta, também pode ter aí um significado, né? Então, a forma como nós recebemos os afetos, ela será reproduzida na vida adulta. Então, se você foi uma pessoa que teve um vínculo familiar, que teve afetividade, que teve essa construção, isso pode repercutir na vida adulta. Evaldo, a minha filha separou e recentemente, após a separação, ela encontrou uma outra pessoa. Após ela ter encontrado essa pessoa, já foi diretamente morar com esta pessoa. Deixou os filhos, principalmente um adolescente, que está sozinho, sem o carinho e a atenção da mãe. Imediatamente a separação, ela já foi viver com esta pessoa. Isso é carência. E outra coisa, sinto pena dos meus netos. O que você me diz? O que devo fazer? Estou sofrendo muito. Porque adolescente
você já sabe, não pode viver sozinho e sem atenção da mãe, principalmente dos pais. Nossa, essa pergunta é excelente. Realmente, essa ouvinte, ela tem aí uma compreensão, é carência, e carência é justamente isso. Eu preciso de alguém para me sentir bem. E aí, como teve uma separação, automaticamente houve a necessidade de encontrar um outro relacionamento, uma outra pessoa, mesmo que não fosse aí o grande amor da vida dela, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente não emenda a relação. Primeiro a gente se cura de um sentimento, se fortalece do ponto de vista emocional, para só depois entrar numa outra relação, né? Então, assim, a pessoa, quando ela é carente, ela perde o senso de autossuficiência, que é essa necessidade de alguém para estar ali dirigindo a vida, compartilhando a vida. Mas esse compartilhar, ele é dependente. Não é um compartilhar que é livre. A gente tem que estar com alguém, não é por uma obrigação, por uma necessidade, mas sim porque aquelas pessoas ao qual a gente se interessa têm alguns atributos, algumas características que nos motiva a estar junto. Na adolescência, isso fica um pouco mais grave, porque nesse momento nós sabemos o quanto que os jovens eles têm conflitos, eles passam por dificuldades, é uma fase de transição, saindo da infância para a vida adulta. E o apoio familiar é de extrema importância até para construção e reafirmação dessa nova identidade, desse ser que vai se tornar aí na vida adulta. Tá certo. E nós estamos conversando com o psicólogo Evaldo Mariano. Mais uma pergunta. Boa tarde, Kennedy Maria José. Doutor Evaldo. Evaldo, eu convivi a vida inteira com esse sentimento, carência afetiva. A princípio, eu fiz terapia. Depois fui ao psiquiatra, fiz uso de medicamentos. Confesso, sofri muito com isso. Hoje, depois de viver 2 lutos seguidos, eu reparei que estou liberta deste sentimento. Muito ruim, por sinal. Quero saber do doutor se esse sentimento pode interferir no meu relacionamento com as minhas filhas. Eu acredito que já teve reflexo, né? Mas quero saber como lidar para que elas não sintam o que eu senti, pois isso atrapalha muito a vida. Eu acordei, mas acordei meio tarde. Hoje entendo que o não deve ser sim usado. Negar nem sempre é magoar. Exatamente. Essa ouvinte traz uma bela experiência da importância do limite, daquela questão que a gente está falando, né? Estar num relacionamento, começou a machucar, está ruim, é preciso sinalizar, é preciso chamar para o diálogo, justificar, tentar conversar. É um desejo dos pais, a gente entende isso, né? De querer blindar os filhos dos sofrimentos. E é claro, na função paterna e materna, nós podemos orientar, mas não dizer que haverá uma proteção total, né? Então, esses filhos podem, em algum momento da vida, também vir a sofrer de carência afetiva, e é importante até entender o que é essa carência, para que a gente tente buscar um processo de autoconhecimento, de amor próprio e de cuidado com a gente, para a gente se fortalecer conosco, e não buscar um tripé, porque o tripé tem essa ideia de suporte, né, numa outra pessoa, mas sim tentar encontrar forças a partir da nossa própria vida mesmo, né? Então, o que eu queria dizer é isso, né? A carência, se ela não é trabalhada, se isso não tem um movimento de libertação, pode gerar, por exemplo,
cobranças excessivas, tanto no relacionamento, a pessoa pode ficar cobrando com muita frequência, e isso acaba trazendo sofrimento para o casal, porque fica sendo aí um sentimento pesado. A sensação de dependência, né, que essa filha pode vir a sofrer também uma carência, se isso não trabalhado, que é aquela questão de não dormir sozinho. Um sujeito que é carente, às vezes ele tem dificuldade, ele não faz nada sozinho. Para dormir precisa do outro, talvez não se sente seguro, apoiado. Para viajar, para ir em algum lugar sozinho, precisa sempre da companhia daquela pessoa. Então, é isso mesmo, né? De ir buscando esse fortalecimento emocional, se for o caso, uma meditação, uma psicoterapia, um processo de autorreflexão, olhar o que pode ser corrigido. É sempre possível estar aberto às mudanças, desde que a pessoa queira mudar. Exatamente, muito bom. Mais uma pergunta para o psicólogo Evaldo Mariano. Boa tarde. Eu gostaria de saber o que é bipolar. Que tipo é essa depressão? Eu tenho depressão muitos anos e até hoje eu não sei que tipo que é a minha depressão. Porque o médico fala que eu tenho depressão. É normal. Que eu não sou bipolar. Mas todo mundo fala que eu sou bipolar, então eu fico na dúvida, né? Eu tenho síndrome do pânico, né? E síndrome do pânico eu sei o que é, mas o bipolar eu não sei. Eu queria saber o que é bipolar. Tá certo, a pergunta aí da nossa ouvinte. Como ela não identificou, quero agradecer a participação dela, muito boa. São 3 coisas diferentes, mas antes de falar, é importante dizer que assim, quem tem a visão técnica são os profissionais. Porque às vezes as pessoas falam tanta coisa em termos de diagnóstico que pode mais confundir do que ajudar. Mas em linhas gerais, a depressão ela vem acompanhada de falta de sentido da vida, tristeza, choro. É como se a vida ficasse um pouco cinza. O pânico é um transtorno de ansiedade que pode gerar aí, uma taquicardia, um medo muito frequente. Claro que a gente pode explorar isso com mais frequência. E a bipolaridade são uma alternância de humor. Então a pessoa, no mesmo momento em que ela está alegre, ela pode estar triste. É um humor que ele é variável, né? Então a pessoa experimenta diferentes tipos de humor ao longo do dia, né? Então ela pode entrar numa mania, pode ficar conversando muito elétrica, depois ela pode ter um embotamento afetivo, chorar, ao mesmo tempo ela pode estar se sentindo muito bem, pode estar na euforia. Então, de uma forma para ficar um pouco mais claro, eu dizia que seria isso, é uma alteração de humor de uma forma muito repentina. Mas isso é da personalidade da pessoa? Não, isso é como que eu posso falar? Um transtorno psiquiátrico, né? A classificação internacional de doenças, o CID-10, que é o manual que os psiquiatras, os médicos utilizam como um transtorno psiquiátrico mesmo. Não necessariamente é algo da personalidade. E aí, se tratando de um transtorno, é necessário medicação, é necessário psicoterapia para que a pessoa possa aprender a lidar com essas circunstâncias. Então, se a pessoa fizer um tratamento, vai amenizando isso aí. Exatamente. E tem vários níveis, leve, moderado, grave. Depois posso trazer essa questão para a gente falar com mais profundidade. Tá certo. Estamos aqui conversando com o psicólogo Evaldo Mariano, tema de hoje, carência afetiva. Quais são os principais sinais de carência afetiva, Evaldo? São vários, né, Maria José? Submissão extrema, medo de desagradar, crença de que a felicidade está condicionada a outra pessoa, ciúme excessivo, viver em função dos sonhos do outro. A pessoa geralmente não tem planos, nem perspectivas para a sua própria vida. Pode ter medo da solidão,
dificuldade em desenvolver a solitude, e essa palavra para a psicologia ela é muito cara, né? Solitude, que é a capacidade de você viver bem consigo, porque às vezes na solidão há aquela tristeza, há aquele mal-estar, e na solitude não, você vive bem na sua companhia, e isso não é um problema nenhum. Nós temos aí o sentimento de inferioridade, que também é uma das causas aí da carência afetiva. A pessoa pode se sentir inferior. E assim, o mais clássico e o mais característico que a gente vê é a necessidade frequente de chamar a atenção das pessoas. Estamos falando de carência afetiva e tem muita gente, né, que tem sintomas que fala sobre carência? Eu gostaria de dizer que é uma reação emocional que nós experienciamos. Eu não vou dizer que todos, embora alguns teóricos da psicologia dizem isso, mas eu falo que em alguns momentos da vida a gente pode se sentir mais vulnerável, mais fragilizado e se sentir um pouco mais carente. Tem gente que é isso de forma mais frequente e tem pessoas que é no momento da vida. Ô Evaldo, a carência pode atrapalhar os relacionamentos? Sem dúvida, Maria José, porque é importante entender que assim, quando o indivíduo é carente, ele tem uma cobrança excessiva e quer viver sempre em função do outro e que o outro viva para ele, né? E a gente precisa entender que existem as individualidades, o outro também tem uma vida, uma outra história, tem o seu projeto de vida que tem que ser realizado, né? Trabalho, estudo, enfim. E aí, assim, se a pessoa fica muito possessiva, né? Se a pessoa fica muito obsessiva na vida do outro, o tempo todo nas redes sociais, olhando o que ele está fazendo, né? Tentando buscar a atenção, isso pode desgastar um pouco a relação. E desgastando a relação, automaticamente isso pode, inclusive, chegar ao fim. Então é importante observar, olha, o outro ele não é nós, né? Então, porque às vezes a gente confunde, a gente entra num relacionamento e acha que tem que ser par sempre, né? E não necessariamente, o outro precisa ter a individualidade dele, porque senão fica muito fundido, tem que ter a privacidade, tem que ter os momentos sozinhos, tudo isso é importante até para dar aquela sensação de saudade que é tão gostosa, né? E para depois ter coisas para compartilhar com o outro. Porque a pessoa tem a vida dela, tem os compromissos, tem essa amizade, a rotina, é outra vida, né? Sim, e é isso, né? Quando a gente escolhe alguém para estar ao nosso lado é para compartilhar, né, momentos e não para viver ali preso. Tá certo. Tem uma pergunta aí no telefone 32717410. Alô, boa tarde. Boa tarde, Maria José. Boa tarde. Maria José, eu queria perguntar pro doutor, quando eu termino com as pessoas assim, me dá aquele abafamento, dor no peito, preocupação, nervoso, o que será isso? Quando ele termina? Repete a pergunta. Quando eu termino mais de ano, assim, eu fico pensativo com aquela mulher, entendeu? E não rumo outro. E me dá aquela preocupação, aquele nervoso. Certo. Você vai acompanhar no rádio, né, a resposta? Eu vou acompanhar. Muito obrigada pela participação. Obrigado a você, Maria José. Tchau. Muito obrigado pela participação. A gente sabe que um fim, um término, ele causa um incômodo, né? Porque foi uma pessoa que você partilhou a vida, teve um vínculo, você construiu uma história. Então, é natural e esperado que você, de fato, tenha esse abafamento, esse incômodo. Por quê? Porque aquela pessoa significou, foi parte da sua história. Por conta disso, é natural que você entre aí no que nós chamamos que é um processo de luto. Mas é um processo que chega um tempo que é necessário ir sendo aliviado esse sentimento. Então, essas reações emocionais que você citou, ela é originária de fechamento de relação, de término, de separação. Muito comum da gente sentir,
né? E só não sente quem é psicopata, quem não tem aí o sentimento de amor pelo outro. Quem tem, como diz o Pequeno Príncipe, a gente pode chorar um pouco quando se deixa cativar. É justamente isso, né? É verdade. Evaldo, mais uma pergunta. Olá, estou ouvindo a rádio e primeiramente quero dizer que o programa Assuntos do Coração é de muita importância para ajudar a acolher diversas pessoas que precisam de ajuda. Parabéns ao psicólogo Evaldo Mariano. Minha pergunta é: a carência pode vir desde a infância? Meu nome é o Alisson. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, Alisson. Eu tô vendo aqui a foto dele. O Alisson é um querido, né? Muito especial mesmo. Kennedy abriu aqui. Eu acho que eles são até parentes, né? Eles são, não. Martins. Então, é isso mesmo. A carência ela pode vir na infância, fruto de uma privação de afeto, de carinho, de amor, de atenção, de cuidado. Isso pode ser originado, sim, na infância. Uma pergunta boa. Ótima, sim, né? Isso mesmo. Existe alguma possibilidade de melhorar a carência afetiva? Ou seja, a pessoa deixar de ser carente, Evaldo? É importante a pessoa identificar no primeiro momento o que é carência, o que é dependência emocional, porque são coisas diferentes, o que é medo da solidão, porque, como eu disse, nós nascemos sozinhos e nós morreremos sozinhos, né? Então, desenvolver solitude, como eu disse hoje, que é a capacidade de estar bem consigo, na sua própria companhia, entender que isso é importante. É necessário também que a pessoa tenha compreensão que quem faz parte da sua vida deve estar ali para acrescentar e não para suprir as suas carências afetivas, as suas necessidades básicas. Então, se você percebe aí que precisa de cuidado, quem deve fazer isso é o médico, é um médico da família, é o psicólogo e não o namorado e não a namorada, não o marido e esposa. Não que eu não estou dizendo que não tem que cuidar, mas é diferente. Esse cuidado, quem oferece são os profissionais, são outro tipo de relacionamento, né? O outro não tem que estar na nossa vida com essa proposta séria de oferecer toda uma proteção e ser responsável por nossa felicidade. É entender que o papel do cuidador, de quem cuida, pode ser de um terapeuta, como eu disse, né? E assim, ampliar o relacionamento com as pessoas. Não existe uma única pessoa no mundo. Então, diferentes pessoas podem aí ofertar afeto, e não somente aquela pessoa que você está se relacionando. E se estiver muito difícil, como eu sempre digo aqui, todas as quartas-feiras, importante buscar uma ajuda, para conversar um pouco mais, entender o que é carência, os motivos da carência, porque quando a gente tem compreensão disso, a gente vai entendendo esses vazios que a gente sente na alma. Verdade, Evaldo. É muito boa, né, essa conversa nossa. É uma conversa, como sempre eu digo, abençoada. Pessoal, isso mesmo. Curte muito esse nosso bate-papo. É o seguinte, olha, para seguir o psicólogo Evaldo Mariano nas redes sociais, Instagram, Facebook, Evaldo Mariano Psicólogo. Atende na Clínica Núcleo, Espaço Essencial, 3261-3877, particular e convênios, né? Rede Médica, Zeng, Brasil Médico, Associação Médica, Fratari, Vitalis, Prêmio Saúde e Unimed. Atendimento para criança e adolescente e adultos. Tem um site também do Evaldo, viu? evaldomariano.com.br. Vários vídeos no YouTube. É só digitar Evaldo Mariano Psicólogo. Você vai ficar sabendo todinho sobre este psicólogo abençoado e sempre aí, cada dia, cada semana, né, com um tema melhor e melhor. É isso mesmo, Maria José. Muito obrigado pela participação, Maria José, Kennedy.